Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline e bem-vindos de volta à nossa casa aqui em Jerusalém. Hoje a gente vai falar sobre símbolos judaicos, alguns muito conhecidos e alguns um pouco menos. A gente vai falar das suas origens e dos seus significados. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar com o símbolo mais importante, mais tradicional do povo de Israel. Qual é? Não é a estrela de Davi, como muita gente hoje em dia pensa. O símbolo mais importante e mais antigo do povo de Israel é a menorá, o candelabro de 7 braços. A história do menorá começa com a saída dos judeus do Egito, quando Deus ordena a construção do tabernáculo e também dos utensílios que vão dentro dele. Entre os utensílios, no capítulo 25 do livro de Êxodo, Deus ordena a construção de um candelabro de 7 braços, feito de ouro. E esse candelabro se colocava nele azeite e ele iluminava o tabernáculo. E depois, quando o povo constrói o templo de Jerusalém, pelo rei Salomão, o candelabro é levado do tabernáculo ao templo. Mas por que justamente um candelabro com 7 braços? Tem algumas teorias que tentam explicar. A teoria mais aceita é que são 7 braços por causa que também Deus criou o mundo em 7 dias. O número 6 representa esse mundo e o número 7 é o número que representa Deus. Então, os 6 braços laterais, eles representam o nosso mundo e o braço central representa a Deus e o Shabat, o sábado, o dia de descanso. E outro motivo pelo povo de Israel ser tão associado justamente a menorá, entre todos os utensílios do templo, a menorá é a que representa o povo de Israel, é por causa das profecias do livro de Isaías. Isaías fala que o povo de Israel vai ser Or Lagoim, vai ser uma luz entre as nações, vai ser uma luz entre os povos. Or é luz e Goim são povos. Or Lagoim. Então, a menorá, ela iluminava o templo de Jerusalém, como o povo de Israel vai trazer luz entre as nações do mundo, como está escrito nesses versículos de Isaías. Mas o que aconteceu com a menorá, esse símbolo tão importante do povo de Israel? No ano 70 depois de Cristo, os romanos destroem o templo de Jerusalém e vão saquear ele. E vendo um candelabro de ouro, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse candelabro de ouro e levar a Roma. E a gente sabe disso também por causa dos relatos dos próprios romanos. Eles vão construir o famoso Arco de Tito, que comemora a destruição e conquista de Israel e conta a guerra contra o povo de Israel. E se a gente olhar agora essa foto desse arco, o que a gente está vendo? A gente está vendo literalmente os soldados romanos saqueando o templo de Jerusalém e levando, entre outras coisas, o menorá a Roma, e por isso ele desaparece no ano 70 depois de Cristo. Então, o povo de Israel hoje em dia não usa mais o menorá como um candelabro para iluminar, já que o templo não existe mais, mas ele se transformou no símbolo principal. A gente vê ele, por exemplo, no brasão do Estado de Israel. Literalmente, esse é o símbolo do povo de Israel e do Estado de Israel moderno. E também a gente tem uma pequena memória do menorá nas sinagogas até os dias de hoje. A gente tem sempre uma luz acesa próxima aos pergaminhos que se chama Ner Tamid, quer dizer a luz eterna, e ela nos relembra a luz que também era acendida no Templo de Jerusalém. E agora eu quero falar de outro símbolo, um símbolo bem pouco conhecido fora da comunidade judaica, que é o Rai. Vocês estão vendo ele aqui? Ele é literalmente a palavra vida em hebraico. Ela é bem simples, são só 2 letras e a gente costuma ver o Rai desenhado em diferentes lugares.
em textos decorativos, a gente vê as pessoas seguidamente também usando como pingente. A propósito, o próprio Elvis Presley usava uma corrente com Rai quando ele se apresentava. Então é um símbolo que muitas pessoas dentro da comunidade judaica usam. E, para quem não sabe, no hebraico não existem números. Até os dias de hoje, não existem números no hebraico. Então, como a gente conta, as letras, elas são números. Então, o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, é o 1. O Bet é o 2, o Gimel é o 3, e assim por diante até o 10, depois 20, 30, 100, 200 e assim por diante. Eu vou botar uma tabela aqui também para ficar um pouco mais claro. E se a gente pega as duas letras da palavra Rai, a gente chega ao número 18. Então, o Rai ou o número 18 são considerados símbolos judaicos. E uma tradição judaica, por exemplo, quando vai se dar um presente, é dar presentes com múltiplos de 18. Por exemplo, quando a gente fez o nosso casamento, aqui em Israel, para quem não sabe, no casamento se dá seguidamente dinheiro em vez de presentes físicos. Então, muita gente deu de presente, por exemplo, 180 shekel. Quer dizer, as pessoas dão múltiplos de 18 em casamentos judaicos, também como doação para sinagogas, e é um símbolo judaico pouco conhecido, mas que eu queria também mostrar para vocês. Mas agora vamos falar do símbolo judaico que hoje em dia é o mais associado com o povo de Israel, que é a estrela de Davi. A gente vê ela por todos os lugares. As pessoas usam correntinhas, usam em camisetas, ela é a própria parte da bandeira de Israel, quer dizer, ela está por todos os lados. Mas ao mesmo tempo que a estrela de Davi é tão conhecida, ela também é tão desconhecida, porque a gente não sabe com certeza a origem desse símbolo. Sim, justamente a estrela de Davi, ela não tem suas origens conhecidas. A tradição judaica fala que ela era o escudo de Davi. A estrela de Davi em hebraico ela é chamada de Magen David. Magen é literalmente escudo. Pensem que Davi lutava, então ele tinha escudo. Então é chamado de o escudo de Davi. E a tradição fala que Davi tinha uma estrela de 6 pontas desenhada no seu escudo quando ele ia para as guerras e para as batalhas. Ou outra teoria fala que o escudo dele era na forma de uma estrela. De uma maneira ou de outra, ela é associada com o rei Davi. E ela é um símbolo que a gente vê representado desde a época bizantina em Israel. Quer dizer, mais de 1000 anos depois do rei Davi. A gente não tem achados anteriores, mas a gente vê, por exemplo, na sinagoga de Quefarnaum, a gente vê estrelas desenhadas na fachada. A gente vê também em outros desenhos da mesma época estrelas de 6 ou de 5 pontas. Então, a estrela de Davi, provavelmente, ela já era um símbolo judaico desde os tempos antigos, mas ela não era o símbolo principal. A importância da estrela de Davi vai crescendo com os séculos, principalmente nos últimos 400 anos, com o judaísmo na Europa adotando cada vez mais a estrela como o seu símbolo. E também ela ganha uma importância muito grande quando em 1897 ela é colocada no centro da bandeira de Israel. E a bandeira é composta na realidade por 2 símbolos. Um é o talit, é o manto de oração judaica, que é um manto branco com linhas azuis, e no meio a estrela de Davi. Então a bandeira é literalmente um talit com uma estrela de Davi. E infelizmente a estrela de Davi vai ser ainda mais associada com o povo de Israel por causa do Holocausto. Quando tinham as leis raciais na Alemanha nazista, os judeus eram obrigados a serem identificados com uma estrela amarela. Então a estrela foi ainda mais associada ao povo de Israel por causa desse capítulo tão terrível da história. E agora eu quero falar de um símbolo que ele é um pouco controverso. Primeiro eu quero que vocês comentem se vocês já ouviram falar do selo de Salomão. Ele não é mais usado hoje em dia na tradição judaica,
mas ele era usado no judaísmo nos tempos de Jesus. E ele tem diferentes formas. Agora vocês estão vendo algumas das formas do selo de Salomão, inclusive essa é parecida à estrela de Davi, como a gente conhece ela hoje em dia. Mas o que esse símbolo tem de tão controverso? A gente conhece a história desse símbolo por causa dos escritos de Flávio Joséfos, que foi um historiador judeu que viveu no primeiro século. E ele conta que esse símbolo, esse selo de Salomão, ele estava num anel que o rei Salomão tinha. E esse anel, ele era usado para curar endemoniados. Ele era usado para tirar demônios e para fazer uma série de rituais que são um pouco complicados, como a gente vê hoje em dia na nossa visão bíblica. E esse selo e as suas propriedades mágicas aparecem em muitos livros ao longo da história. Por exemplo, As Mil e Uma Noites, que é um livro de histórias árabe, conta sobre o selo de Salomão. E em alguns locais da cultura muçulmana e árabe até os dias de hoje, eles continuam usando esse símbolo. O que é interessante porque os judeus já praticamente não usam, mas os muçulmanos e os árabes sim ainda usam um pouco esse símbolo. E ele aparece também em manuais de mágica. Por exemplo, o manual do primeiro século, que foi escrito em grego, que ele fala de mágicas judaicas e cristãs, ele cita o selo de Salomão. Então, apesar de não ser um símbolo que a gente use nos dias de hoje normalmente, eu queria contar para vocês também desse símbolo um pouco diferente. E agora eu me despeço de vocês, mas vocês podem deixar aqui nos comentários que outros símbolos judaicos ou bíblicos vocês querem que a gente comente aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima!